O ministro da Educação, Milton Ribeiro, permaneceu por mais de 6 horas em audiência pública da Comissão de Educação da Câmara. Ele fez um balanço das atividades desenvolvidas à frente do Ministério e falou também das prioridades do MEC. Destacou as ações de enfrentamento da pandemia e respondeu aos deputados que cobraram a necessidade de priorizar a vacinação dos profissionais que trabalham nas escolas para o retorno às aulas presenciais o quanto antes. Eu fui o primeiro ministro a me encontrar ainda na fase de transição com o novo ministro da Saúde e fui lá exclusivamente para pedir a vacinação para os professores e os profissionais da educação. Então, eu fico com a minha consciência tranquila que eu tenho um papel a fazer. Eu não tenho papel de decisão, mas eu tenho um papel de provocar uma decisão a nosso favor. Nós somos 2,7 milhões de profissionais de educação básica, que estão incluídos agora no grupo prioritário. Orçamento também foi tema de perguntas. Deputados da oposição criticaram o corte de recursos em certas áreas a cargo do MEC. Há uma defasagem do orçamento de 2020 em 30%, se comparado com o orçamento de 2015. E uma outra informação que o senhor também não trouxe é que o que joga para cima esse percentual são exatamente as despesas obrigatórias. Nas despesas discricionárias, houve uma não execução de 36%. A arrecadação federal, se for comparar 2019 com 2020, nós tivemos um aumento. E o orçamento da educação está congelado. Na verdade, cortou em várias áreas, principalmente de educação superior, institutos tecnológicos. Isso é um retrocesso sem fim. O ministro Milton Ribeiro afirmou que o momento é difícil, mas nem por isso ele deixou de buscar apoio para melhorar os recursos para a educação. Fiz pelo menos 3 gestões presenciais junto, primeiro aos parlamentares e também junto ao ministro da Economia. O orçamento geral do MEC, de toda a pasta, saiu de 143,3 bilhões em 220 para 144,5 bilhões, para uma peloa de 144,5 bilhões. O montante do orçamento do MEC cresceu. Eu gostaria de lembrar a todos, quando se fala aqui em determinada educação infantil, é que ela é uma responsabilidade, a infantil e a fundamental, do município. O ensino médio é uma responsabilidade dos estados. Então, nós temos que cobrar isso de todos os segmentos. E o ministro da Educação ainda foi cobrado sobre o veto do governo ao projeto de lei da Câmara que previa ajuda financeira para estados e municípios garantirem acesso à internet a alunos e professores das redes públicas de ensino. Milton Ribeiro afirmou que a proposta é meritória, mas o texto da lei não era adequado. Esse PL 347 não traz, no meu entendimento, sua justificativa, clareza suficiente, nem o diagnóstico adequado a respeito dos gastos efetivos. Em outras palavras, despejar dinheiro na ponta não é política pública. Eu li, sim, o projeto e optei por outro caminho, mais pensado, usando com mais cuidado o dinheiro público. Então, ele não atende à realidade das diferentes localidades do país. Deputados rebateram críticas do ministro, como o suposto erro de cálculo para o investimento e a suposta falta de transparência. O PL fala, sim, de transparência e toda política pública é submetida a mecanismos de transparência. E não sei se você se lembra, mas mecanismo de transparência é papel da regulamentação, que é a sua responsabilidade. Então, ministro, eu fico muito intrigado, porque eu estou achando que o senhor não leu o projeto, ou a sua equipe mentiu para o senhor. Eu quero saber o que você vai fazer de fato para termos conectividade nas escolas emergencialmente, porque o PIEC não é emergencial. O MEC faz uma confusão muito grosseira com o PL, do qual eu sou coautor, o 3477, é o PL da conectividade, né, que prevê internet, equipamentos para estudantes e professores e profissionais de educação, e que foi vetado pelo presidente.
houve um vídeo institucional do MEC, no mínimo equivocado, que falhou miseravelmente ao tentar explicar a diferença entre essa iniciativa nossa e o PL 142 ainda da gestão do presidente Michel Temer. Foi uma situação muito constrangedora, uma situação muito ruim para a relação entre o Congresso e o Ministério da Educação. Houve questionamentos também ao projeto de lei em análise na Câmara, de autoria do governo, que permite o ensino domiciliar. Nós temos várias formas de educar. Nós temos o tradicional, que é o tablado, o quadro, o giz, o pincel. Nós temos o EAD, que é o ensino à distância. O homeschooling, ele é um deles. Ele é um deles. E outra, nós temos que dar o direito da família a escolher se ela quer ou não. Se está dando certo em mais de 60, 70 países, por que não dar esta opção à população brasileira? Numa crise dessa, ministro, como é que se explica que o único projeto do governo federal na área da educação, na Câmara e no Senado, é o tal do homeschooling? É inadmissível, ministro. Um país com os problemas da educação, a prioridade do Ministério da Educação ser atender 5 mil famílias.